O agronegócio é um setor bastante integrado internacionalmente do ponto de vista das suas exportações, que representam em torno de 25% do PIB, enquanto para a economia brasileira é de 15%. No Brasil, em 2021, o total exportado com o agronegócio resultou em 120 bilhões de dólares, alta aí de 19,7% em relação ao que foi registrado ao ano anterior, conforme dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. Em 2022, o resultado deve ser até 5% maior, segundo projeções da CNA e também do CPEA. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o professor de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica e coordenador do Laboratório Centro de Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária da USP, João Ferreira Neto, que é especialista em logística. João Ferreira, muito bom dia para você, obrigado pela sua participação. Bom dia, Vinícius, eu que agradeço. Bom, acredito que a gente esteja um pequeno probleminha no áudio, mas o João está aqui junto com a gente, então eu já vou começar a entrevista com ele perguntando sobre o seguinte. Professor, a logística no agronegócio é um diferencial competitivo importante para o setor do agronegócio e é um dos maiores custos aí de pecuaristas e produtores de grãos. O que a gente pode identificar como causas disso? Bom dia. Bom dia. Bom, um dos principais fatores aí, eu diria que assim, como os grandes centros produtores, eles estão muito distantes dos portos, dos grandes centros de demanda e assim por diante, a gente já tem um problema, um fator importante, que são as grandes distâncias a serem percorridas, né? E essas grandes distâncias são distâncias que justificam, que trazem uma vocação do transporte para modais de grande quantidade, que trabalham com grandes quantidades de produtos, especialmente os modais hidroviário, né, através aí do transporte fluvial, e o modal ferroviário, que são modais que proporcionam maior economia de escala. Nós não temos a infraestrutura preparada para atender esses locais, esses centros produtores, através desses modais, né? Então, para levar a carga até os portos ou até outros centros consumidores mais distantes, acaba que a logística agropecuária depende muito do modal rodoviário, que é basicamente um modal mais caro e, portanto, acaba havendo essa desvantagem, né? Havendo esse, vamos dizer assim, problema logístico para o escoamento desses produtos. Os desafios aí do setor tem as longas distâncias que são percorridas pelas cargas ou as rodovias também em mau estado e a falta de infraestrutura. É esse o grande problema, o grande desafio hoje para o escoamento da produção? Sim, o grande problema, na verdade, além da falta de infraestrutura, a falta de planejamento. Porque se houvesse um planejamento adequado, um planejamento de médio e longo prazo, se ele tivesse sido feito lá atrás, a gente contaria hoje com as ferrovias e as hidrovias para escoar essa produção e melhorar os indicadores relacionados a esse escoamento, né? Transportes mais baratos, mais eficientes e mais sustentáveis. Hoje em dia, a sustentabilidade também é importante quando a gente pensa e fala do transporte de mercadorias, da logística, né? Claro que nós, tendo um Brasil contando com essa matriz totalmente voltada para o transporte rodoviário, acaba que a infraestrutura também se torna um gargalo, também se torna um fator importante, porque a gente se baseia muito no transporte rodoviário e muitas das rodovias acabam não apresentando as condições adequadas para um transporte eficiente. O uso da tecnologia também a gente considera que é um ponto que precisa ser visto com atenção e de que forma que essas tecnologias podem ajudar aí o transportador a combater os gastos durante esse transporte, a ter uma melhor disseminação do trabalho que ele tem desenvolvido aí com esse escoamento. Um dos fatores nos quais a tecnologia colabora bastante para as operações de transporte é em relação à previsibilidade. A gente tem aí muitas ferramentas para otimizar o tempo de viagem, né? E isso se baseia bastante em previsibilidade e em segurança da carga. Então, eu tenho, através dos dispositivos tecnológicos, como prever melhor e planejar melhor as viagens que serão realizadas. Isso me leva a ter uma melhor gestão dos meus recursos. Por exemplo, quanto tempo um motorista, seja ele autônomo ou não, pode trabalhar durante um período, durante um turno de trabalho,
em quanto tempo ele vai conseguir levar essa carga, essa mercadoria até os portos. Ele agenda, através de um sistema de agendamento, ele consegue melhorar a assertividade do instante em que ele vai ser atendido em um terminal portuário, por exemplo, né? As ferramentas que se utilizam muito do GPS também, né, do posicionamento global, do sistema de posicionamento global, também facilitam muito as operações, ainda mantendo essa questão da previsibilidade, né? Veículos hoje que contam com melhores dispositivos tecnológicos para reduzir consumo de combustível. Então, são elementos que ajudam a trazer eficiência, melhor previsibilidade e maior economia para as operações de transportes. A gente também tem um fator de influência que é a lei de cabotagem, que promete aí modernizar o transporte marítimo. Qual que é a opinião, né, sua opinião aí sobre isso? O que o agronegócio pode esperar dessa lei? Bom, eu particularmente sou um entusiasta da cabotagem de forma geral, porque a cabotagem ela é uma maneira de você transportar mais através de veículos de maior capacidade e, através disso, também reduzir custo e reduzir aí a questão das emissões, ter uma operação, uma viagem mais sustentável. Nós, no Brasil, temos um potencial muito grande para o transporte de cabotagem, porque nós contamos aí com milhares de quilômetros de costa navegável e essa costa navegável, obviamente, possibilitando a interligação de portos que movimentam grandes quantidades de carga e atendem aos principais centros consumidores do país, né? Os grãos, eles também podem se utilizar dessa cabotagem, desse sistema de transporte mais barato e sustentável. É claro que quando a gente pensa em cabotagem, a gente está pensando muito mais na questão do abastecimento local, né, nacional, mas você também pode utilizar essa cabotagem para abastecer os chamados hub ports, que são os portos que realmente interligam, fazem o início da rota internacional. Então, eu posso, por exemplo, levar grãos por cabotagem de algum porto da região norte até o Porto de Santos, para que esses grãos façam a viagem a partir do Porto de Santos para algum porto internacional. Essa é uma operação que tem um potencial muito bom de trazer elementos aí econômicos e sustentáveis muito importantes para esse escoamento, para essa logística dos grãos e de todos os produtos agropecuários aí que quais a gente está falando. Professor, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. Eu já quero de antemão agradecer por ter aceito o nosso convite, mas eu te faço uma pergunta aí sobre quais as alternativas, né, que seriam viáveis para que a gente pudesse melhorar essa logística no nosso país. Nós entendemos hoje que praticamente toda a nossa produção é escoada até os portos pelas rodovias, mas nós temos um problema muito sério com infraestrutura, principalmente na região norte do país, que é de onde também vem boa parte de produção. Quais outras alternativas, né? Além da cabotagem, a gente pode contar, por exemplo, com linha férrea. Seriam alternativas aí para melhorar esse escoamento? Com certeza, Vinícius. Então, como eu comentei lá no início, o transporte de grãos é um transporte que justifica completamente aí a aplicação, a instalação, a implementação de ferrovias e a melhoria de hidrovias. Então, assim, a gente tem já alguns rios navegáveis que podem ser utilizados para o transporte desses grãos. Fazer a conexão desses rios com os centros produtores através de ferrovias ou até mesmo de rodovias em melhor estado de conservação é a chave do sucesso, é a chave da melhoria para esse transporte, para esse escoamento de grãos. Então, eu diria que, na minha visão, né, o planejamento de médio e longo prazo é o começo de tudo. Então, iniciar aí planejando e fazendo planejamento para investimento nessas ferrovias, para a implementação dessas ferrovias, é algo que tem que ser feito o quanto antes, para que, quando essas ferrovias vierem a operar efetivamente, né, estarem em funcionamento, se forem implementadas e estarem em funcionamento, elas comecem a colaborar aí e tornar o transporte desses produtos mais barato, né, que eu acho que é isso que importa para todo mundo nesse momento também, é a redução desse custo para que a gente ganhe competitividade, mais competitividade ainda no escoamento desses produtos, uma vez que, em termos de produção, o Brasil tem um potencial, como todos sabem, muito alto, talvez o melhor e maior produtor agrícola do mundo.
mas a gente acaba tendo aí esses entraves logísticos que dependem bastante desse planejamento, desses investimentos, e isso com certeza passa aí pela maior utilização do modal ferroviário, por uma maior integração modal, fazendo com que esses modais de grande capacidade acessem aí, possam chegar diretamente aos centros produtores. Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau.